vocês precisam fazer para que estejam bem tranquilos aí para a gente começar a trabalhar juntos, tá bom? Então, por isso que eu estou apresentando todo esse conteúdo e ontem eu apresentei, né, o que o agrônomo faz como auditor fiscal federal agropecuário e hoje eu vou mostrar a importância de vocês no contexto da defesa agropecuária, tanto nacional quanto internacional. Vocês veem que eu tenho falado aí da necessidade de contratação de auditores, né? Falei da importância do setor agrícola, do agronegócio, no PIB nacional. Isso reflete na necessidade de contratação de auditores. Por quê? É aqui que vocês vão entender um pouco essa necessidade, essa importância que vai ser o papel de vocês nesse trabalho, ok? Mas, para isso, a gente precisa entender o que é a defesa agropecuária, né? Que ontem, como eu coloquei, que a defesa agropecuária vai ser a atuação dos auditores fiscais federais agropecuários, né? E o que é a defesa agropecuária? Onde está o nosso papel nessa atividade de defesa agropecuária? Okay? Então, defesa agropecuária, pessoal, é um conjunto de medidas que vai desde a formulação de políticas e estratégias de atuação até a execução de práticas, né, e ações técnicas e administrativas que levem o quê? A assegurar a sanidade dos vegetais e a saúde dos animais e idoneidade dos produtos de origem animal e vegetal. Esse conjunto de medidas que vai desde a formulação de políticas e estratégias de atuação até a execução de práticas e ações técnicas administrativas que levem o quê? A assegurar a sanidade dos vegetais, a saúde dos animais, a idoneidade dos produtos de origem animal e vegetal, assim como de insumos utilizados na agropecuária. E tudo isso observando o quê? A conservação do meio ambiente, né? Não pode ser feito de qualquer jeito. Então, por isso que todos os programas, todas as normativas estão voltadas para assegurar a sanidade dos vegetais, a idoneidade dos produtos de origem animal e vegetal, dos insumos, mas também voltados para a segurança do meio ambiente, tá? Não sei se vocês já ouviram falar que até 1995, o que regulava, qual era o órgão que regulava o comércio internacional, era o Acordo de Tarifas e Comércio, conhecido GATT, né? Só que a partir de 1995 foi criada a Organização Mundial do Comércio e, a partir daí, o GATT perdeu o seu efeito. Quem passou a regular as relações comerciais foi a Organização Mundial do Comércio, onde no GATT era prioritário o controle de tarifas, né? Depois da OMC, passou a ser prioritário a questão também das barreiras técnicas e as barreiras sanitárias. Então, com isso, que foi com o avanço do comércio, da famosa globalização, né, a expansão de mercados, é que passou a ter a importância no comércio internacional a questão da defesa agropecuária por causa das barreiras técnicas, as barreiras sanitárias que passaram a ter prioridade em relação às tarifas, a questão tarifária no comércio internacional. Tá? Então, com a criação da Organização Mundial do Comércio, isso aqui eu estou explicando tudo porque é o contexto para mostrar a origem, o porquê, aonde está o nosso papel aí, que vocês vão entender no final, tá? Então, a Organização Mundial do Comércio, ela foi criada para regular as relações comerciais entre os países membros, tá? Com isso, foi também estabelecido um mecanismo de solução pacífica das questões de controvérsias comerciais dentro da OMC, com base em acordos comerciais atualmente em vigor, tá?
E a OMC também foi criada para criar um ambiente que permitisse a negociação de novos acordos comerciais entre os membros. Então, os dois acordos, pessoal, que foi criado na OMC, que embasa muito as relações comerciais, é o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias, que é o famoso SPS. Isso aqui é questão de estudo mesmo para concursos, né? E o Acordo sobre Barreiras Técnicas, são os dois acordos. Só que, para nosso caso, a defesa agropecuária, é o Acordo sobre Medidas Sanitárias e Fitossanitárias que é importante, tá? E dentro desse acordo, ficou estabelecido que cada país membro garantisse as medidas sanitárias e fitossanitárias, né, para que não se tornassem obstáculos no comércio. Porque quando era o GATT que regulava as questões comerciais, cada país fazia do seu jeito. Então, não tinha princípios, tinham os países menos desenvolvidos, menos favorecidos, sofriam muito nas relações com questões de restrições impostas ao comércio, né? E, com isso, havia discriminações, o desenvolvimento das oportunidades comerciais eram mais difíceis devido a obstáculos, devido a altas taxas tarifárias, né? Então, com a OMC, o que já foi estabelecido? Princípios e critérios dentro da OMC, aonde um dos princípios seria obedecidos a questão de medidas sanitárias, mas essas medidas fitossanitárias e sanitárias não poderiam se tornar obstáculos ao comércio, como antes era acontecido com a questão tarifária, tá? E uma outra questão de princípio é que esse acordo também deveria estabelecer, proteger a vida animal e vegetal, de riscos da entrada, ou seja, na importação, né? Contaminação de pestes, doenças e organismos contaminados ou causadores de doença. Um outro objetivo desse acordo era o quê? Proteger a vida e a saúde do ser humano, assim como dos rebanhos animais, de riscos que surgem com a entrada de contaminantes, toxina, organismos causadores de doenças, assim como os produtos como bebidas ou rações, tá? Um outro objetivo era proteger a vida e a saúde do ser humano de riscos provenientes de doenças também, portadoras por animais, por plantas ou produtos derivados decorrentes da entrada, ou contaminação, ou por disseminação de pestes, né? Proteger ou limitar outros danos decorrentes da entrada, contaminação ou disseminação também de pragas, né? Então, os países tinham que estabelecer dentro dos seus territórios essa questão. E a OMC passou, então, a seguir o quê? As diretrizes internacionais, né? E, dentro do acordo da aplicação de medidas sanitárias e fitossanitárias, que é o SPS, foram criados 3 órgãos, que é a Convenção Internacional de Proteção dos Vegetais, que trata da normatização, regulação, da questão da parte da sanidade vegetal, a OIE, que é a Organização Internacional de Epizootias, né, que também é conhecida como Organização Mundial de Saúde Animal, né, e o Códex Alimentários, que é o que trata da questão do identidade e idoneidade de produtos, alimentos e insumos, né, agropecuários. E, a partir daí, dessas diretrizes internacionais, estão estabelecidas o quê? Artigos que direcionam, né, orientam os países membros a seguirem, como diretrizes para certificação fitossanitária, para pragas regulamentadas, requisitos relativos à importação, disposições gerais relativas a acordos institucionais de proteção fitossanitária nacional, cooperação internacional, organizações regionais de proteção fitossanitária, procedimentos para elaboração de normas. Tá? Então, a partir dessas diretrizes, foi que começou a regular a mudança no comércio internacional, porque antes, no contexto internacional,
Antes da OMC, como eu falei, cada um fazia do seu jeito, proibia o que queria proibir, fazia restrição, penalizava os países menos desenvolvidos. Depois da OMC, com aqueles artigos que dão aquelas diretrizes e já permite o quê? Que seja feita avaliação de risco, em vez de proibir, que antes tudo se proibia, passou agora a se permitir sob avaliação de risco, né? Ou então a partir de mitigação de risco, como tratamentos quarentenários, certificação fitossanitária de origem e outros tratamentos que os países, nos procedimentos de importação, passam a exigir. Tudo com o objetivo quê? De diminuir o risco, né? Isso no contexto internacional. E, com isso, a defesa agropecuária brasileira também teve que passar por modificações, porque o Brasil passou a ser um grande produtor e exportador, e para que tenha espaço no mercado internacional, ele tem que se adequar. Então, no contexto nacional, houve uma adequação da política, né, ao contexto internacional, seguindo as diretrizes internacionais. E também, com base nisso, passou a se estabelecer diretrizes nacionais para que os estados também cumprissem os procedimentos que atendam ao mercado internacional. Então, todo mundo passou aqui a ser necessário, pessoal. Nós passamos a ser necessários como os auditores federais e nos estados passaram a ser necessários os fiscais estaduais ou auditores estaduais, né? Porque teve que cumprir exigências das diretrizes internacionais se quiser se estabelecer no mercado internacional, e o mercado interno passou a seguir também o mesmo movimento, né? E com essas diretrizes internacionais, forçou para que também os países membros tivessem as suas diretrizes nacionais. Como tiveram que criar uma Organização Nacional de Proteção Fitossanitária, no caso do Brasil, é o Departamento de Sanidade Vegetal, tá? Que é a ONPF brasileira. Isso aqui, inclusive, é questão de prova. Viu? Qual a Organização Nacional de Proteção Fitossanitária brasileira? Ministério da Agricultura, representado pelo Departamento de Sanidade Vegetal. Tá? E, então, o Departamento de Sanidade Vegetal do Ministério foi reconhecido como ONPF brasileira. Tá? Os países membros tiveram também que efetuar tratamentos e certificar, no caso das exportações, caso algum país faça exigência. Né? Então, aí, fazer tratamento, certificar exportações, nós já vimos ontem, né, na atuação do auditor, que acompanha tratamentos quarentenários, que supervisiona pragas para exportação, e no Vigiago certifica partidas para exportação, então já está aqui dentro, né, a nossa importância. E também os países passaram a obrigação de compartilhar informações de pragas e as regulações. Por exemplo, se entra uma praga aqui no Brasil ausente, aí o Ministério, depois que reconhece que houve o estabelecimento dessa praga, tem que comunicar os países membros, né, da OMC, principalmente aqueles que têm relações comerciais, que é para informar, seguindo o princípio da transparência, né? Isso aí a gente vai ver durante a mentoria, né? A outra questão, os países membros tiveram que adequar suas normas, né, às legislações e os padrões técnicos dos produtos. Teve que estruturar o sistema de vigilância e fiscalização do trânsito de vegetais, animais e produtos de origem animal e vegetal. Aí também a gente se enquadra, né? Então, ninguém foi bonzinho para a gente, ninguém deu nada de presente, não. Né? Nós somos necessários, tanto os auditores fiscais federais na instância superior, quanto os auditores fiscais estaduais dentro da sua instância também são necessários, né, tendo em vista essa necessidade de estruturar o sistema de vigilância, tá? E fiscalização do transvegetal.
A outra diretriz que teve que seguir, implantação de sistemas de certificação de origem. Tá aí também o pessoal do Estado. Capacitação técnica continuada de servidores, né? Para se manterem atualizados, estimulados. Implantação de sistemas de análise de risco de pragas e doenças, manejo de risco de pragas, implantação de áreas livres, né? E tudo isso foi depois sistematizado no SUASA, né? Que a maioria aqui deve conhecer, que é o Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária, aonde estabeleceu o quê? As atribuições de cada instância. Na instância central e superior, né, que é o Ministério da Agricultura, a instância intermediária, que são os serviços estaduais de defesa agropecuária, e as instâncias locais, que se enquadram aí os municípios. Mas, na maioria da implementação das atividades de defesa agropecuária, estão a níveis de Estado, que são as instâncias intermediárias, e a nível federal, como instância central e superior. Tá? E aqui, do outro lado, os sistemas brasileiros também que foram implementados, mas atualmente só o que está em vigor é a Inspeção Federal da área animal, né? Inspeção e produto de origem animal. O de origem vegetal ainda não foi implementado, né? E aí, pessoal, esse sistema, ele estabeleceu as competências, como eu falei, de cada instância, né? Então, aqui, na instância superior, onde nós estamos, né? E que vocês vão estar também, se Deus quiser, está aqui as competências na Vigilância Agropecuária Internacional, como nós vimos ontem, que é o Vigiagro, tá? Nas campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças, que é onde nós vimos na atividade da sanidade vegetal, né? Na questão de métodos de diagnóstico de produtos de uso veterinário e agronômico, nos sistemas de informação epidemiológica, porque aqui é tal todo, tá? Na atividade de educação sanitária, tá? Na variação das instâncias locais e intermediárias, na cooperação técnica, as outras instâncias, tudo isso foram as competências estabelecidas pelo SUASA, tá? E as competências estabelecidas na instância intermediária, que a nível de execução estadual, foram estabelecidas a competência para o trânsito agropecuário interestadual, campanhas de controle e erradicação de pragas e doenças, informes nosográficos, ações de epidemiologia da área animal, coordenação e execução de programas, projetos e atividades de educação sanitária em defesa agropecuária, em sua área de atuação, e também o controle de rede de diagnóstico profissionais de sanidade credenciada na sua área de atuação. Vocês perceberam que estamos aí em tudo? Estamos aí em todas essas competências, em todas essas diretrizes, nós estamos. Então, por isso que somos importantes e necessários para a execução da defesa agropecuária brasileira. Okay? Então, exemplos aí que eu coloco dessa necessidade, daí é o que ocorreu, né? Que a gente percebeu que, ao longo desses anos, o Ministério da Agricultura, os órgãos estaduais, vêm adequando as suas legislações. Então, adequação das legislações federais às diretrizes internacionais. Até hoje, né, nós estamos aí, recente, até publicar a portaria de criação do Programa de Controle de Resíduos. Isso aí já é. Se ocorre alguma exigência, alguma alteração lá fora, alguma necessidade de adequação, aqui também está sendo trabalhada essas adequações, né? Adequação das legislações estaduais às normas federais também são exemplos. Criação ou fortalecimento de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas, incentivo e vivencia direto, né? Criação e fortalecimento de programas de idoneidade de produtos e insumos agropecuários, ampliação da rede laboratorial, adequação de padrões, né, de identidade e qualidade, produtos e insumos agropecuários. Então, é aí que está a atuação e a importância do auditor fiscal federal agropecuário, né? O auditor participa de elaboração e na aplicação das legislações federais, participa das auditorias, né,
das atividades fins das instâncias intermediárias, no caso, o Ministério da Agricultura faz auditoria na execução dos programas que são executados pelos órgãos estaduais, né? Auditoria de programas de prevenção, controle e erradicação de pragas, e auditoria e fiscalização da idoneidade de produtos e insumos agropecuários, e também assim como na certificação. Então, pessoal, a explanação assim foi bem rápida para vocês entenderem a importância do auditor, né? E dentro desse modelo aqui que eu quis mostrar para vocês, como a gente vai conduzir as nossas mentorias, explicando sempre o porquê, sempre a importância, sempre buscando o entendimento e aí depois complementando com as legislações do que é necessário estudar, sempre focando na necessidade dos temas para aprofundar no conhecimento, ok? E buscando também exemplos práticos, né? Estudos de casos, e que nós vamos trabalhar como modelo nessa mentoria. E vamos abrir aqui, então, para os debates, quem quiser se manifestar e falar alguma coisa. Deixa eu abrir aqui o chat. Foi uma explanação muito rápida, e a gente está sempre falando da necessidade de contratação, né? O crescimento do PIB, mas por quê? Qual a nossa importância? O que tem a ver isso? Então, esse contexto aqui que eu quis colocar foi mais para deixar mais claro assim, o porquê dessa necessidade de contratação, mediante o que está ocorrendo aí de pressão pelo sindicato, a pressão dos colegas, e realmente está defasado o quadro de auditores, esse crescente volume de exportação e de trabalho, isso vai demandar, com certeza, a contratação. Então, foi nesse sentido que eu quis mostrar para vocês sentirem o que é a necessidade, né? E, como eu falei, ninguém também deu nada de presente para nós, nem para nós, auditores federais, nem os estaduais. Na verdade, são necessidades para atender uma demanda, um sistema, porque os próprios programas, pessoal, os próprios programas fitossanitários exigem que, por exemplo, tem programas de exportação que exigem que a certificação, a inspeção dos tratamentos seja feita por auditores. Por exemplo, essa exportação de manga para os Estados Unidos, para a Coreia do Sul, para o Japão, exige que, nesses tratamentos quarentenários, esteja a presença do auditor federal. Então, vem um inspetor, no caso dos Estados Unidos, vem um inspetor americano, que geralmente a mão de obra deles é mexicana, eles ficam nos packing house acompanhando o tratamento e ficam um auditor federal. Aí você imagina a correria que é quando não tem pessoal, né? Tem programas de exportação que exigem que seja de área livre, e essas partidas elas saem da área livre já certificadas pelo auditor. Então, vai o container, embarca a carga, e lá já sai com lacre e já sai com o certificado de exportação. Então, exige a presença do auditor fiscal federal agropecuário também na propriedade. Então, tem locais, pessoal, que está assim meio louco, corrido pelo número reduzido de colegas, entendeu? Eu lembro que quando o volume de exportação começou a aumentar, nessa época eu trabalhava na Superintendência do Rio Grande do Norte, e nós éramos 5 auditores no Serviço de Sanidade Vegetal na época. O volume de exportação não era grande ainda, estava iniciando. E aí, quando foi no ano 2000, lembro bem, no ano 2000, lá no Rio Grande do Norte, chegava um navio, nós éramos 5 auditores. Então, a gente ficava até assim, quase brigando para ver quem ia liberar essa carga. Queria todo mundo ir, mas não tinha necessidade. O colega botava uma faca debaixo do braço, ia lá para o porto, cortar os melões, melancias e tal. Depois, 2001, 2002, 2003, nós não dávamos conta do trabalho. Chegavam os navios um atrás do outro,
e o movimento no porto começava na quinta-feira e no domingo a gente ainda estava liberando carga, né? Geralmente os navios eles saíam domingo à noite e nós tínhamos que fazer escala para trabalhar, para atender a demanda. Então, nós fomos sentindo isso ao longo desse processo, dessa necessidade. Então, tem os programas de exportação que tem que ter o auditor fiscal lá presente. No Espírito Santo, por exemplo, também tem exportação de mamão. Exportação de mamão para os Estados Unidos também é a mesma exigência. Tem que ter o auditor fiscal federal agropecuário lá no packing house, acompanhando o monitoramento, fazendo leituras de monitoramento de mosca das frutas, né? E depois acompanhando o tratamento do mamão, que é feito um tratamento a frio para matar possíveis ovos e larvas de mosca das frutas, né? Lá no Vale do São Francisco, que tem a maior parte dos packing houses, que faz tratamento de manga para exportação, Juazeiro e Petrolina. Cada packing desse tem que ter um auditor. Então, por isso que assim os colegas estão realmente desesperados para atender a demanda, porque se cresceu o volume de exportações, lógico que também ficou mais pesado o trabalho, e realmente é essa necessidade, então, que se traduz na importância do auditor. Senhora, Otávio aqui. Eu tenho uma dúvida, no caso de, não sei se é da parte do fiscal agropecuário fazer isso, do mapa, mas em relação à fiscalização de propriedades rurais, também é feito pelo fiscal do mapa ou não? É mais área de fronteira, portos, aeroportos, laboratórios? Na questão de propriedades, é quando tem alguma campanha, por exemplo, campanha de erradicação de meleira, por exemplo, como teve. As campanhas que são muito complementares aos programas também que seguem mais para exportação, porque, como eu falei, a gente trabalha com pragas quarentenárias ou então com pragas de exigências para exportação, né? Então, por exemplo, para a exportação do mamão, exige o controle de mosca das frutas e exige controle da meleira, né? Meleira do mamoeiro. Então, o que é que acontece? Os estados também fazem esse controle, junto com as agências estaduais, né? Então, realizam campanha e vão fazer trabalho de erradicação da meleira. Fiscalização em si da propriedade, não, mas existe acompanhamento também de propriedades que fazem exportação. Geralmente, a maior parte dos programas é voltada para moscas das frutas. Então, as propriedades que são cadastradas para exportação, essas propriedades elas passam por acompanhamento, não fiscalização em si, mas elas acompanham, elas mostram dados, relatórios de número de capturas, para ver se elas estão enquadradas nos programas de exportação, ou se, vamos dizer, que o número de moscas numa armadilha dia seja padronizado 1. Aí são realizados monitoramentos, são supervisionados, e aí eles apresentam o relatório para o Ministério. Se esse número for superior a 1, essa propriedade está fora da exportação, até que ele faça o controle de baixar a flutuação populacional, aí ele volte a entrar. Então, não é um trabalho assim de fiscalização, de punição, entendeu? É um trabalho de prevenção, de controle. Então, há um acompanhamento assim, dessa forma. E o trabalho de fiscalização, como eu falei para você, é mais assim, quando existe alguma campanha onde são acompanhados, vão lá e erradicam. Entendi, obrigado. As atividades dos auditores como é a rotina de trabalho, quais estados tem laboratório que faz análise vegetal. Olha, são poucos os estados que fazem análise vegetal.
Eu sei que em Goiânia tem, né? Tem o Lanagro que faz análise fitossanitária. Análises em Belém, eu sei que tem o Lanagro que não faz análise fitossanitária, mas faz análise de microbiologia, físico-químico de alguns produtos. Tá? Outros laboratórios, deixa eu ver, de Recife, que eu também conheço, lá também não faz análise fitossanitária, tanto Recife quanto na Paraíba. Os laboratórios fazem análise também de bebidas, né, físico-químico, mas não fazem fitossanitário. Não são todos que fazem, eu não tenho em mente aqui todos agora, mas os que eu conheço. Então, os laboratórios de análise fitossanitária que eu sei que tem lá de Goiânia, e, se eu não me engano, de Pedro Leopoldo também, em Minas Gerais. E o trabalho do pessoal dos laboratórios é trabalho de bancada mesmo. Os fiscais que estão nos serviços técnicos coletam as amostras e encaminham para o laboratório, e os colegas do laboratório ficam lá realizando e emitindo os laudos. Alguém mais, gente? Eu adoro quando vocês perguntam, porque assim me explora mais, eu fico também mais buscando informações para dar para vocês. No edital de 2014, locais onde havia Lanagro, eu não sei, teria que olhar também aqui. Eu sei que no concurso, como eu falei, no concurso de 2001, eu sei que foram definidos por área. Vamos lá, gente, se animem. E aí, vocês estão animados para fazer o concurso? Estão se preparando? Eu acho que é a oportunidade assim para quem quer se preparar, entendeu? Buscar mesmo concentrar, conscientizar se realmente quer, porque é muito importante você estar bem tranquilo realmente para se preparar. Ainda mais que quem já tentou, né? Quem já tentou em outros momentos, acredito que tem que pegar agora uma nova oportunidade mesmo de ver de como concentrar mais, um trabalho com acompanhamento, né? É isso que eu estou me propondo para quem quiser realmente se preparar, a gente fazer um trabalho bem aprofundado, com acompanhamento, vendo que ferramentas podem ser atendidas, né? Porque, como eu falei para vocês, tem pessoas que aprendem lendo mais, tem outros que é mais ouvindo, outras mais videoaulas. Então, tudo isso, quando a gente compor uma turma de mentoria, a gente vai ter que identificar para atender a necessidade de todos, entendeu? Porque, como a gente até conversou, não sei se vocês já tiveram experiência de trabalhar, de adquirir cursos gravados, cursos online. Se você não tiver uma motivação, se você não tiver um acompanhamento, você deixa acumular, você não tem, às vezes, disciplina, né, de estudar sozinho, aulas online, cansado. E isso aí tudo vai sendo motivo de você não conseguir avançar. E também, muitas vezes, a pessoa também tem outros problemas, outras questões internas, que às vezes não identifica, e é importante identificar qual é a questão da raiz, por que não conseguiu, entendeu? Identificar tudo isso tranquilamente e para poder fazer um trabalho bom. Eu entendo que eu também teria muita dificuldade. No início, quando começaram os trabalhos por meio remoto, nossa, nós não fomos educados, né, para esse estilo. Então, agora já até que avançamos. E essa questão da pandemia também facilitou muito agora as pessoas entrarem no outro ritmo de estudo, reunião, e isso tem facilitado. Mas não é uma coisa fácil, né? Ser sozinha realmente bate um cansaço, dá uma preguiça, isso é verdade. E o acompanhamento é bom porque está ali junto, né? Está cobrando, né? Como é que está? Vamos ver, vamos lá. Qualquer momento que desestimular, vamos ver o que está acontecendo, entendeu? Vamos trabalhar um pouco a mentalidade, vamos ver na raiz o que está te afetando,
o que que pode estar te causando desestímulo, o que que te dá um cansaço. Como eu falei, às vezes vem uma resistência interna que a gente pensa que não tem. Mas quando começa a se sentar aqui, que de repente começa a bocejar, começa a dar um sono, começa... Gente, a maioria dos casos, claro que tem cansaço, né? Tem outras questões, mas a maioria das vezes, eu vou falar para vocês, é resistência. E essas resistências é que a gente tem que quebrar. Descansar, tem que estar bem descansado, mas, como eu estou falando para vocês, muitas vezes, às vezes a gente nem está cansado, é resistência. Sabe quando tu vai fazer um exercício assim na academia? Às vezes eu vou caminhar, antes eu fazia a corrida de rua, né? Então, quando eu estava ali e tal, aí, ai, que preguiça, não quero mais. Não sei. Aí eu falava para mim mesmo, porra, nem estou cansada, nem estou com dor no joelho, por que que eu estou agindo assim? Cara, é só preguiça, é só resistência, bora, entendeu? Então, a gente precisa estar se estimulando. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu estava também no trabalho de consultoria, aí tinha dias que ficava assim, uma moleza, um sono. Eu disse, ei, o que que é? Dormiu bem, dormiu a noite toda, tu está bem, está alimentado, o que que é isso? Aí eu vou lá, na raiz, detecto qual é o problema, e aí começa a reagir. Então, a gente precisa, entendeu? Precisa estar estimulado, né? Muito diferença na hora de escolher o local mais concorrido. Então, Leonides, essa questão da concorrência, de escolher o local que seja mais tranquilo, tudo bem que a gente tem que escolher um local tranquilo, tudo, mas muito também está em fruto da nossa segurança, né? De achar que você não está preparado. Será que se você se sentir preparado, vai ser preciso tu te deslocar para outro lugar? Então, uma das coisas que a gente vê muito isso, entendeu? Quando começaram os concursos do Ministério, eu estava em Belém. E quem mais ocupava as vagas eram as pessoas de fora. Então, o que é que acontece? Com 2 anos, o pessoal não quer ficar mais, entendeu? Já quer voltar para sua terra. E é normal, não condeno ninguém por isso. Mas acaba ficando, a superintendência ficava sem as vagas. Depois abriram os concursos de remoção dentro do Ministério. Então, o que é que fazem hoje? Se vai ter um concurso, aí eles abrem um concurso de remoção para dar prioridade para aquela pessoa que já está há muito tempo lá, de escolher para onde quer ir. Aí, nesse concurso de remoção, abre as vagas nas capitais, onde é possível se transferir. E acontece das pessoas quererem voltar para sua terra, se tiver vaga, ou então para uma cidade mais próxima, né? E acaba ficando sempre o problema de não se ter fiscal. E outro também, que às vezes a pessoa fica trabalhando lá insatisfeito, né? Então, tem que pensar nisso. Talvez se a pessoa estiver bem preparada, se sentir preparada, quem sabe a vaga no seu estado, né? Mas é um direito de você escolher onde quiser. Então, eu conheço vários colegas que estão trabalhando no Brasil afora, que são de outros estados, então não estão nos seus estados de origem, né? E muitos já voltaram, devido ao concurso de remoção. Então, é nacional os concursos, né? Porque todos têm direito de concorrer em qualquer lugar. Então, por isso que agora, pelas regras da lei dos concursos, tem que ser nacional. Mas a questão de vagas, né, não é obrigado abrir vagas em todos os lugares, né? Geralmente o Ministério tem aberto vaga em todos os estados, mas pode ser que não ocorra. Mas na questão de ser nacional, não impede a pessoa ir fazer prova em outra cidade, né? Já vi casos da pessoa escolher o local que achava mais fácil passar, passou, mas com a nota que tirou podia ficar perto de casa, exatamente. Ocorre isso. Eu conheço vários que ocorreu isso, entendeu? O rapaz que passou no concurso para agente de atividade agropecuária, em primeiro lugar,
ele escolheu, sabe para onde? Foi a POC, que é o interior do Amapá, lá na divisa com a Guiana Francesa, fronteira com a Guiana Francesa. A nota dele dava para ele passar e trabalhar em Brasília, se ele quisesse. Mas ele ficou com medo, e ele é do Espírito Santo, parece, não é do Paraná, não é assim. E ele passou em primeiro lugar com a nota dele, que dava para ele ficar na cidade dele ou em outro local que ele quisesse. Mas ele foi ficar lá no local que ninguém quer ir, lá na fronteira com a Guiana Francesa. E ele estava lá num drama agora para conseguir ser transferido. Eu quis dizer que, provavelmente, as vagas não serão separadas por estados, e sim a nível nacional no geral. Aí, da maior nota para menor, terá direito a escolher. Bom, ainda não vi isso, Otávio. Eu ainda não vi um concurso assim, não. Eu já vi que as vagas são por estado, né? Bom, o cronograma da mentoria, assim que a gente definir a turma, aí a gente vai conversar sobre o que a gente vai tratar, quais ferramentas, qual conteúdo, tá bom? Eu não vou abordar agora aqui nesse evento, mas a gente já vai ter tudo já programado, como vai ser a questão do trabalho, qual a metodologia, quais ferramentas a gente vai trabalhar, tá bom? E assim, quando fechar a turma, eu pretendo começar a partir de 16 de julho. Tá? Tudo ok, pessoal? Se alguém não tiver mais nada a se manifestar ou algum esclarecimento, a gente pode encerrar por hoje, né? E eu vou finalizar essa programação, como eu divulguei, no sábado, né? Que é dia 14. Se vocês, quem quiser se manifestar no sábado a respeito de interesse pela mentoria, vocês têm esse tempo aí para pensar, certo? E amanhã a gente volta a conversar mais a necessidade de vocês sobre algumas dúvidas, e a gente pode voltar a conversar amanhã sobre isso, tá bom? Então, se vocês não tiverem mais nenhum questionamento, né, nenhuma pergunta, a gente dá por encerrada, e aí eu vou postar lá no grupo a gravação dessa aula de hoje para quem chegou atrasado, tá certo? Foi muito rápido, foi mais a questão de esclarecimento e informações. Bom, na questão do que vai ser apresentado, o que eu garanto para vocês é que a gente vai abordar em todos os módulos o conteúdo do programa dos conhecimentos específicos, né? Então, a forma como a gente vai abordar, dentro daquela estratégia de acelerar o seu conhecimento, tá? Linkar os conhecimentos teóricos, fazendo exercícios, trazendo experiências práticas que dê maior entendimento e esclareça o conhecimento teórico para consolidar a informação. Então, essa é a principal estratégia que a gente vai usar. E aí, durante a mentoria, a gente vai usar ferramentas que facilitem esse entendimento, ferramentas que lhe dê maior suporte nessa jornada, e também, ao mesmo tempo, a gente vai estar proporcionando aqui o que é maior diferencial da mentoria, que é o acompanhamento. Acompanhamento dando suporte, tanto na questão do apoio, da questão dos conhecimentos, como o apoio na questão emocional, que muitos têm dificuldade, inclusive, de identificar qual o seu problema realmente. Né? Por que eu não consigo memorizar? Por que eu não consigo avançar? Será que tem alguma questão que eu ainda não identifiquei? Né? Então, esse aspecto vai ser um dos aspectos muito positivos da mentoria, na questão do acompanhamento e do apoio, tá certo? Bom, a mentoria, ela não vai ser uma coisa imposta, ela vai ser uma coisa trabalhada. Então, a princípio, eu programei, eu penso que seja 12 módulos, tá? Mas, a partir que a gente começar a trabalhar com a turma, a gente pode identificar se há necessidade de expandir. Então, não vai ser nada... Isso aqui não é um curso gravado, não é online, é uma coisa que a gente vai interagir, a gente vai trabalhar junto para atender a necessidade. É uma coisa mais flexível, tá certo?
A questão do estudo diário, né, da carga horária diária, isso aqui também é muito subjetivo, né? Dependendo do seu ritmo, da tua vida, da tua demanda, que você vai se organizar. Então, pode ser que seja o teu tempo diferente de outra pessoa, entendeu? Então, isso até mesmo você vai se identificar durante o processo. E aí a gente vai adequando de acordo com a necessidade. A mentoria vai ser, a proposta aqui é a mentoria ser em grupo, mas em casos assim especiais a gente vai conversando, pessoal. Não é uma coisa fixa, assim, taxativa. O problema de um não é o problema do outro. A gente vai trabalhar com a média, tentando resolver no consenso, no entendimento, mas vai ter situações que talvez tenha que adequar alguma situação de acordo com a necessidade, tá bom? Então, como a mentoria é um processo de orientação, de maior interação do mentor com as pessoas que vão estar junto ali sendo orientados, a gente vai conversar numa flexibilidade, tá certo? Para sair bem preparado, na minha opinião, a pessoa tem que vencer todo o programa, fazer bastante exercícios, ter um entendimento claro dos assuntos, né? Isso, para mim, é estar bem preparado. Agora, para isso, a prática que vai, os exercícios, no desenvolvimento, é que a gente vai vendo, tá bom? Ok, pessoal? Mais algum questionamento? Então, vamos encerrar por hoje e amanhã a gente volta a se falar, tá certo? Boa noite, bom descanso. Obrigada pela participação de vocês. Um abraço. E eu vou postar o link lá do formulário da pesquisa no grupo, ok?